Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Hora Marcada com os Psis. Eu sou a Isabela, psicóloga. Estou novamente aqui com a Débora. Débora é enfermeira e professora universitária. Ela tem um vasto currículo na área da saúde da mulher. Em especial, a Débora é pós-graduada em urgência e emergência, em pediatria e neonatologia e está concluindo a pós em obstetrícia. E também é mestranda em Sociedade e Desenvolvimento, com o tema do mestrado dela, que é a perda gestacional e perinatal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os mitos e as verdades sobre a perda gestacional. Nós temos um outro episódio que já foi gravado, falando sobre os lutos não reconhecidos e sobre a perda gestacional. Então, se você quer saber mais sobre isso, assista ao episódio anterior, que esse é uma continuação. Débora, quais seriam os mitos e as verdades sobre a perda gestacional? Então, olá pessoal, mais uma vez, gostaria novamente de agradecer o convite para participar. Sobre mitos e verdades, eu quis trazer um pouquinho mais sobre dois assuntos que não se falam tanto, né, que não é algo muito recorrente, mas que é muito importante que as mulheres saibam, né, as mulheres e as famílias que passam por uma perda gestacional. Então, nós trouxemos hoje a questão de doação de leite materno, né? Então, que muita gente diz que a mãe que passa por uma perda gestacional não pode doar leite, isso é um mito. E também a respeito da documentação, tá? Então, a respeito da declaração de nascido vivo, da declaração de óbito, as pessoas dizem que não pode se colocar o nome do bebê nessa declaração, mas hoje nós temos uma nota técnica que regulamenta isso. Então, a gente vai falar hoje sobre esses dois pontos. Bom, e sobre a questão da doação de leite materno, conta um pouquinho pra gente como que isso se dá, Débora, né? Como que isso também pode contribuir para a elaboração do luto, que foi o que a gente falou no episódio anterior, né? O quanto que a doação do leite materno ajuda essa mãe a elaborar a perda. Sim. Então, assim, quando uma mãe passa por perdas gestacionais, especialmente em óbitos fetais, óbitos neonatais, que a gente tem produção de leite, né? Então, na maioria das vezes, essa mulher chega no hospital, passa por todos os processos e é administrada uma medicação que nós chamamos de cabergolina, que é uma medicação que interrompe a lactação. Só que na maioria das vezes não se dá a opção para essa mulher da doação de leite. Lógico que a gente tem que avaliar até que ponto isso vai ser bom para essa mulher, né? Então, tanto na parte psicossocial quanto clínica, né? Então, a gente precisa avaliar engorgitamento mamário, às vezes fissura por algum motivo, né? Então, a gente precisa avaliar todas essas questões, né? E oferecer de forma cuidadosa para essa mulher essa opção, né? Então, que ela pode sim doar o leite e ajudar outras crianças, outros bebês, né? O leite materno, ele salva vidas. Então, bebês que estão em UTI neonatal, esse leite materno faz toda a diferença, né? Então, e como que isso pode ajudar ela a elaborar o luto, né? Então, à medida que ela vai doando leite, vai chegar um momento que esse leite vai acabando, diminuindo, e isso é uma forma dela ir se despedindo aos poucos, né? E, para além disso, ela pode ainda ajudar a salvar uma vida, né? Então, isso é uma forma de elaborar o luto, né? Assim, essa despedida aos poucos e também o pensamento de que ela tá ajudando a salvar uma vida. Perfeito. E em relação ao mito da documentação, né, da certidão de nascimento, certidão de óbito que você trouxe, como que isso se dá na prática? Como que seria essa questão? E a importância também de dar um nome, né, para esse bebê. Porque dentro da psicologia, em especial da psicanálise, a gente trabalha muito com essa questão de nomear,
né? De dar um nome para aquilo que a gente está sentindo, né? E o quanto que isso é importante para elaborar os nossos traumas, as nossas questões. Então, penso que também dentro, né, dessa questão é importante nomear, né, esse sujeito, né, para que a mãe consiga também elaborar melhor esse luto. E como que se dá na prática essa questão da documentação, da certidão de nascimento, de nomear esse bebê? No episódio passado, você trouxe um pouco da sua vivência pessoal também em relação a isso, né, da perda da sua irmã, que a sua mãe passou, né, pela perda ali perinatal. Como que foi essa parte de nomear também, né, a sua irmã, Bianca, e há quanto tempo que isso, né, acontece? Então, assim, toda vez que a gente tem um nascimento ou um falecimento, é emitida uma documentação, né? Então, nós temos a declaração de nascido vivo e a declaração de óbito. Quando o bebê nasce com vida, se ele tem 1 minuto de vida e ele já falece logo em seguida, ainda assim é emitida uma declaração de nascido vivo e posteriormente a declaração de óbito. E isso é muito recente, tá? A declaração de óbito começou a constar o nome do bebê. Porque antigamente as pessoas colocavam assim, Nath morto de Rosa, Nath morto de Isabela, Nath morto de Débora. Então não se dava um nome desse bebê, ele era Nath morto de alguém, né? E atualmente isso já é regulamentado, então já é colocado o nome do bebê, nome, sobrenome. Só que qual que é a questão principal dessa situação, né? Então, o que é o nosso nome? É a nossa identidade, é a nossa história de vida, né? E a gente não dar um nome pro bebê, a gente não chamar esse bebê pelo nome, é uma forma da gente não reconhecer a existência dele, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela escolheu o nome da minha irmã, o nome dela é Bianca, né, porque existia uma boneca na época que se chamava Bianca, isso há 32 anos atrás, e ela gostou do nome da boneca, então ela decidiu dar o nome para a primeira filha dela de Bianca. Então isso carrega toda uma questão emocional, todo um significado, né? E todas as vezes que a gente vai se referir a ela, a gente trata pelo nome, né? Então, a minha mãe, todas as vezes ela fala que ela tem 3 filhas. Todas as vezes que eu vou falar sobre isso, eu falo que eu tenho 2 irmãs. Uma que mora aqui, outra que já faleceu, né? Então, é importante a gente trazer essa existência. E o nome é isso, né? É a gente dar a identidade dessa pessoa. Trata da história dessa pessoa, né? Então, por exemplo, no episódio passado eu falei sobre a cartinha, né, que é colocada na caixa de memórias. Então, todas as vezes que a gente fizer essa cartinha, colocar o nome do bebê, né, a assinatura do bebê com o nome que os pais escolheram. Eu mesma, todas as entrevistas que eu fiz para minha pesquisa do mestrado, uma das primeiras perguntas que eu fazia para as mulheres era se foi dado um nome ao bebê, né? E a partir daí, todas as vezes que nós fôssemos falar sobre ele, eu chamava pelo nome, porque isso é uma forma de reconhecimento, querendo ou não, né? De reconhecer esse luto também. Exatamente. Inclusive do que a gente tratou dos lutos que não são reconhecidos, que não são legitimados, né? Então, dar um nome é dar um lugar para esse sujeito, para esse bebê, né? Na história dessa família. Porque a família que fica e tem que lidar com essa perda sofre muito, não só a mãe, a mulher, mas todo mundo, né? A irmã, Sim. o pai, todo mundo que convive com essa família também enfrenta esse luto, essa perda. Então, acho que é muito importante isso que você falou, de dar esse nome, de se referir a esse bebê pelo nome, para dar esse lugar, né? Que é reconhecido, que é validado e que é tão importante. Inclusive, tem uma política, né, de humanização do luto materno. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso? De quando que é essa política, né, dentro da enfermagem? Do que se trata exatamente? Então, em 2025, Nossa, início, bem recente. Bem recente. E no começo de 2025, então, foi publicado no Diário Oficial da União a Política Nacional de Humanização ao Luto Materno.
né? E na prática, por que que isso é tão importante, né? Por que que isso é uma conquista? Primeiro que a gente dá esse lugar de reconhecimento ao luto materno, né? E segundo que significa que a gente pode oferecer um lugar digno, um atendimento digno para mulheres e para famílias que passam pelo luto materno, luto gestacional, perinatal, né? E essa política conta com vários projetos, então, por exemplo, a questão da documentação é um desses projetos, né? E também capacitação de profissionais da área da saúde que vão atender diretamente essas mulheres. E algo que é muito importante, né, que é uma das características que mais me impacta, né, dessa política, é o fato de ser regulamentado que mulheres que passam por uma perda gestacional, o hospital é obrigado, é algo obrigatório, deixar ela em um quarto separado de mulheres que tiveram bebê. Ah, isso parece ser óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Por quê? Na maioria das vezes não acontece, né? Então, eu já vivenciei isso, já vi mulheres que passaram por uma perda gestacional ficarem no pós-parto no mesmo quarto de uma mulher que estava amamentando um recém-nascido, né? E querendo ou não, isso é algo muito impactante, né, Isa? Porque a mulher, ela tá tão machucada, ela tá tão vulnerável, né? Ela acabou de passar por uma perda, né? Não que a puérpera que tá do lado dela tem culpa, jamais. Mas o hospital, os profissionais têm que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa humanização. Então, isso foi uma conquista. Eu vejo isso como uma conquista, porque é algo que vai ajudar essas mulheres também a passar por esse início de processo, né? E ajudar também a elaborar o luto para que ela não inicie, né, esse processo de luto de uma forma tão impactante dessa forma, né? Isso começa desde o hospital. Sim. Né? O processo de elaboração do luto por uma perda, né, gestacional ou perinatal, acontece desde o primeiro momento. Uhum. Né? E a saída dessa mãe do hospital, a chegada dela em casa, que às vezes tem o quartinho do bebê, então todo esse processo de desmontar o quartinho, né? Tudo isso faz parte também dos rituais de despedida. Né? E desse processo que ajuda também na elaboração do luto. Sim. E até pegando um gancho disso que você falou, eu queria trazer o quanto é importante a rede de apoio dessa mulher ter conhecimento das formas como lidar com a situação, né? Por que isso é importante? Muitas vezes a rede de apoio tem uma intenção boa de ajudar, né? A gente não quer que alguém que a gente ame fique ainda mais mal por conta das situações que acontecem na vida, né? Só que a gente precisa ter o conhecimento para isso, né? Então, por exemplo, como eu falei no episódio anterior, né? A história da minha mãe, ela tem várias características que são muito impactantes. Então, a minha mãe, ela passou pela perda gestacional. Ela não lembra do rosto da Bianca, né? Porque, como ela perdeu muito sangue, então ela tava meio grogue. E aí, quando foram mostrar a Bianca pra ela não lembra. E tanto que até hoje ela suspeita que ela foi enterrada com vida, né? Porque ela não teve esse ritual de despedida. Mas enfim. E aí, o que acontece? Depois que ela saiu do hospital, a minha família, na época, tentando ajudar com as maiores das boas intenções, desfizeram o quartinho do bebê, né? Então, eles acreditavam que isso seria algo que ajudaria ela a passar por esse processo, né? Então, quando ela chegou em casa, da alta do hospital, não existia mais um quarto de bebê, né? Então, é como se... Ela fala que é como se a Bianca nunca tivesse existido, né? Então, isso também é uma forma de silenciamento. E hoje, a gente conversando sobre isso, eles falam que eles acreditavam que na época isso seria melhor para ela, mas que hoje eles veem que isso pode ter sido ruim, né? Então, quanto é importante a rede de apoio ser presente
E ao mesmo tempo ter conhecimento do que fazer, do que falar, porque às vezes essa mulher precisa só do silêncio, de um acolhimento silencioso, né? Então, o quanto é importante a rede de apoio nesse momento? Só para pegar o gancho do que você falou. Perfeito. Como todo luto, é importante dar tempo Sim. para a pessoa enlutada elaborar isso. O luto ele se dá de uma forma muito individual, muito específica para cada pessoa. Cada pessoa vai lidar com isso de uma forma diferente. Né? Tem mães que se revoltam, tem mães que ficam mais deprimidas, tem mães que querem falar sobre, tem mães que querem, né, ficar mais em silêncio. Então é importante, né, para a rede de apoio, a família, observar essa mãe, o que ela está precisando, entendendo que ela está enfrentando tudo isso, né? Por mais que o pai, né, os irmãos também estejam impactados com isso, a mãe é a que está sentindo mais, porque foi algo que saiu de dentro dela. Então, ela também está muito sensível emocionalmente, com as questões hormonais. Então, é importante perguntar para essa mãe o que ela quer fazer com isso, Exatamente. de que forma ela quer conduzir a situação, elaborar isso e dar tempo, né, para que esse processo de luto seja enfrentado, né, de uma forma mais leve, mais tranquila, apesar de todo o sofrimento. Isso mesmo. Bom, eu acho que é isso. Nós temos muito que falar sobre esse assunto. Acho que é um tema muito relevante. Temos um outro episódio em que a gente fala mais sobre a perda gestacional. Se você tiver interesse, quiser conhecer mais da história, né, da Débora também, né, disso que ela passou com a irmã dela, assistam o episódio anterior. Queria agradecer a sua presença hoje aqui também. Acho que é muito importante a gente falar desse tema para trazer informação, para que a gente consiga validar ainda mais esse luto e quem sabe, né, construir uma sociedade melhor, com mais políticas públicas em relação a isso também, que a gente já vem evoluindo, mas é importante a gente buscar sempre aprender mais e construir mais para trazer um pouco de apoio, de acolhimento, de cuidado para essas mães. Isso é muito importante, Isa, porque o SUS, uma das leis orgânicas do SUS traz a participação social, né? Então, como nós, os usuários do SUS, podemos participar de algumas decisões, e a criação de políticas públicas é uma dessas decisões que a gente pode auxiliar. Então, se você vivencia algo, se você tem alguma sugestão de melhorias, até dentro dessa política pública de humanização do luto materno, vá até um posto, vá até uma unidade básica de saúde, uma unidade hospitalar, um gestor de saúde para te auxiliar, porque é algo que nós precisamos falar sobre, nós precisamos tomar uma atitude, porque é algo que é silenciado, mas que a gente precisa dar voz a essas mulheres, né? Ter esse cuidado silencioso, mas dar voz para que elas possam contar a história delas. Acho que é isso. E se vocês se identificaram com esse episódio, curta, compartilha, comenta. Acho que é importante ressaltar também da minha parte enquanto psicóloga a importância do apoio psicológico nesse período, tanto para a família quanto para a mãe, né, que passou pela perda gestacional ou perinatal. Então busquem, né, um acolhimento, um apoio psicológico, fazer uma psicoterapia para poder falar sobre isso, elaborar, mesmo que isso já tenha acontecido há anos atrás, como o caso da sua mãe, né, Sim. Débora? Se você passou pela perda gestacional já há muito tempo, depois teve outros filhos, tem um outro momento da sua vida, mas sente que isso ainda marca a sua história, que ainda é um luto que não está sendo elaborado, um luto que foi às vezes silenciado, não reconhecido, busque um apoio, busque, né, alguém para te ouvir, para te acolher também. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Obrigada também, Débora, pela participação. E a gente se vê aí no próximo episódio do Hora Marcada com as Psis. Tchau, tchau!